Gente, boa noite. Estamos juntos para mais um encontro. Tivemos um probleminha aí na hora da entrada aqui do nosso vídeo. Aí, daqui a pouco, eu vou esperar mais um tempo. Eu quis inovar enviando o link antes de começar, não deu certo. Então, vou esperar um pouquinho. Daqui a pouco eu envio o link para todo mundo, né? Até agora ainda não temos ninguém, mas daqui a pouco... Então, boa noite. Hoje a gente está aqui recebendo o Dr. Tiago Bicalho. Ele é geriatra na rede pública, rede privada, é diretor da clínica Cuidar Você no MEA, e está aqui para hoje. Ele vai ser entrevistado, né, e vamos tirar muitas dúvidas sobre a saúde. Pode ser apresentado, doutor. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite. Estamos prontos aí para a sabatina, né? Antes eu vou fazer na oração inicial, como nós tivemos, né, no domingo, dia de Jesus Misericordioso. Então, eu vou aqui rezar a oração de Santa Faustina a Jesus Misericordioso. Jesus Misericordioso, olha por nós. Jesus Misericordioso, eu confio em vós. Nada me trará medo ou inquietação. Eu confio em vós de manhã e à noite, na alegria e no sofrimento, na tentação e no perigo, na felicidade e no infortúnio, na vida e na morte, agora e para sempre. Eu confio em vós na oração e no trabalho, na vitória e no fracasso, acordada ou a descansar, na tribulação e na tristeza, nos meus próprios erros e pecados. Eu quero ter inabalável confiança em vós. Sois a âncora da minha esperança, a estrela da minha peregrinação, o apoio da minha fraqueza, o perdão dos meus pecados, a força da minha bondade, a perfeição da minha vida, o consolo na hora da minha morte, a alegria e a bênção do meu céu. Jesus misericordioso, vós, forte tranquilidade e fortaleza segura da minha alma, aumentai a minha confiança e tornai perfeita a minha fé no vosso poder e bondade. Se eu for a mais pobre das vossas devotas e a última das vossas servas, desejo, porém, tornar-me grande e perfeita, confiando que vós sois a minha salvação pelos séculos dos séculos. Que esta minha confiança seja uma referência para vós, agora em todos os tempos, sobretudo na hora da minha morte. Amém. Agora vamos invocar o Espírito Santo, né, para que nos ajude, nos apoie e coloque as palavras na nossa boca, testemunhando ele. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o seu Espírito. Amém. Então, vamos começar na sabatina, Luiz. Tá. Doutor Tiago, que ajustes na rotina de quem é hipertenso são essenciais para evitar complicações da Covid-19 e outros perigos como os infartos, AVC e insuficiência cardíaca? Bem, a Covid-19 é uma pandemia, é uma doença com um leque de complicações grandes, é uma doença de manifestação muito plural. O que eu quero dizer com isso? Se você conhece uma pessoa, essa pessoa diz para você que está com uma dor de dente, uma dor de garganta, você rapidamente consegue captar aonde está o problema e qual é a terapêutica básica que você vai aplicar ali. Se vai tomar antibiótico, se não vai tomar antibiótico, se vai ao dentista, se vai extrair, vai fazer canal, você tem uma linha de planejamento terapêutico estabelecido. Quando você fala da Covid-19, é uma patologia plural porque ela não tem uma apresentação cartesiana. Vocês podem conhecer e conhecem pessoas que tiveram desfechos insatisfatórios e pessoas que tiveram desfechos
bem a menos da doença. Tem lá uma síndrome gripal, uma dificuldade no sentir do cheiro, do sentir o gosto, 48 horas depois aquilo passa e ficou. Enquanto outros, terapia intensiva, intubação, CTI. O que se sabe é que todas as comorbidades, que são as patologias, as doenças, que as pessoas têm, que os indivíduos têm, quando adquirem uma outra doença que afeta a sua imunidade, o seu bem-estar de uma forma geral, é lógico que isso vai trazer outras repercussões, outras complicações ou pioras clínicas. A gente acompanha muito bem aí os riscos dos obesos, dos tabagistas, e eu acho que não foge muito para o hipertenso. Tem uma vertente da doença que, quando você tem uma complicação maior, que chamam de tempestade de citocinas, que é a tempestade inflamatória, que acontece num período errático, mas que pode acontecer ali entre o 7º e ao 12º dia, é onde o paciente pode fazer tromboses de pequenos vasos, que são as tromboses de membro inferior, ou as tromboses de pequenos e grandes vasos, que são as tromboses pulmonares, as tromboses coronarianas, né? E as tromboses cerebrais. Aí a gente vai chamar de AVC, de infarto e de embolia pulmonar. É lógico que o sujeito que é hipertenso, ele já tem uma doença do vaso sanguíneo. Do mesmo jeito que o diabético vai ter, do mesmo jeito que o tabagista tem. Então, o cuidado, o risco, ele está atrelado, como qualquer outra patologia, outra doença, tenha no paciente que é hipertenso e nos riscos de comorbidade, né? Então, eu não vejo assim um destaque específico para o hipertenso. Eu vejo uma necessidade de preocupação para todos os indivíduos portadores. Se é uma doença que não é cartesiana e que pode pegar qualquer pessoa de uma forma branda ou uma forma grave, quanto mais comórbido você é, quanto mais patologias, doenças você tem, hipertensão, diabetes, insuficiência cardíaca, vasculopatias qualquer, insuficiência venosa, insuficiência arterial, e aí vai. É lógico que espera-se um componente de gravidade maior. Respondi? Perfeito. Só uma parte. Eu enviei o link aí para o senhor que você queria mandar para sua família. Eu acho que eles estão conseguindo assistir pelo Facebook, pelo que eles falaram aqui agora, mas eu mando de novo. Eu enviei o link. Obrigado, a família agradece. Aproveitando, não estava nem no script da nossa pergunta, mas como o senhor falou aí de trombose, a gente sabe que está tendo muita, assim, tem muita coisa que é fake news e tudo que se divulga e muita coisa de verdade. Então, essa parte, assim, de trombose, aí muita gente fala que a COVID, ela facilita problemas do sangue, né, ficar coagulado, da pessoa ter, e agora também estão atribuindo isso até à vacina, quer dizer, para aumentar ainda mais o negacionismo, e a gente, eu queria saber até que ponto é verdade ou... Vamos devagar. Tem gente, a coisa é tão... A rede social, a imprensa... Primeiro, não quero entrar no mérito, mas transformamos uma doença num evento político. Isso é ruim. Para todos os lados. Todos. Para o A e para o B, para o C, para o D, para o PS alguma coisa, para o PC de alguma coisa. É ruim porque ela se transformou num evento político. Mas vamos focar no que interessa, que é a doença. Primeiro que tem gente dizendo que desenvolve gripe depois que toma vacina. Uma das vacinas é de vírus inativo. O vírus está morto. Como é que você pode fazer uma virose porque tomou um vírus morto? Entendeu? É que nem, guardar das brincadeiras, é você tomar um remédio para diarreia que dá constipação. Você não vai ficar diarreico, pô. Né? Então tem muito disso também. A gente vai falar isso um pouco mais à frente, acho que é o mais importante, que é a paranoia criada as neuroses criadas pela Covid-19. Não do ponto de vista anatomopatológico, não na psique. A questão da trombose foi o seguinte: sabe-se que essa doença, nesses pacientes que cursam com uma piora clínica ou que tem um viés de complicação maior,
que é os que têm essa chamada tempestade de citocinas. Tempestade de citocinas ou tempestade inflamatória nada mais é do que a capacidade que o organismo tem de reagir com a questão da produção de anticorpos e lidar com um vírus, ou com qualquer outra patologia, qualquer outra doença, mas especificamente falando da Covid-19. Então, esse conflito entre o número de células e de estruturas proteicas que eu tenho que produzir para lidar com uma cascata de inflamação que uma doença dessa causa, está correndo tudo ali dentro do vaso sanguíneo. Isso gera um estresse no local, gera um estresse capaz de fazer com que as plaquetas, que são também marcadores inflamatórios, em algumas situações a gente sabe disso, enovelarem-se, criarem-se um trombo. E esse trombo se distribui por todo o corpo, porque ele pode se formar em qualquer lugar. Por exemplo, quando a gente opera tem uma cirurgia, a gente fica muito armado. Quando a gente faz uma viagem de avião prolongada, fica muito tempo sendo numa mesma posição. Essa estase venosa cria um estresse inflamatório dentro do vaso, você desenvolve as tromboses nas pernas. Essa doença, particularmente, desenvolve trombose em qualquer lugar. Então, você pode ser no vaso cerebral, no vaso cardiológico, no vaso pulmonar, no vaso de membro inferior. E o que se sabe, e o que tem hoje, e repito, o que a gente sabe hoje pode saber, vamos inventar essa palavra, amanhã. Ou o que a gente nega hoje pode ser afirmado amanhã. Então, nós estamos estudando essa doença. Mas o que se sabe hoje, o que se observa hoje, é que quando você tem esse estresse inflamatório, esse estresse, essa tempestade inflamatória de citocinas, promotora de risco potencial de formador de trombo, há um marcador laboratorial chamado dedímero. Dedímero é uma coisa que sobe com qualquer coisa. Um câncer sobe dedímero, um diabetes descontrolado sobe dedímero, um pico hipertensivo sobe dedímero e uma cascata inflamatória sobe dedímero. Só que observa-se uma subida muito alarmante e muito rápida desse dedímero, que é um marcador que entende-se como um potencial desenvolvedor de trombose. Então, doutor, eu fui no médico, estou gripada e tudo, ele acha que eu estou com Covid e já mandou tomar logo um remédio anticoagulante. Espera lá, você tem indicação de tomar? Há algum risco para você tomar esse anticoagulante? Se não há nenhum risco, há algum modelo de desenvolvimento de exame ou de alguma coisa para eu ter certeza que eu vou tomar? Porque essas coisas não são impunes. Né? O uso de anticoagulante, para vocês terem uma ideia, para vocês que a gente está conversando com o público não médico, um anticoagulante como vou falar a marca aqui, não tenho nenhum patrocínio, né? O Xarelto, o Eliquis, o Lixiana, ou aquela injeçãozinha na barriga chamada Clexane, são todos anticoagulantes. Eles têm uma potência 1000 vezes maior do que o AS, por exemplo. Então, se o AS já é arriscado em determinada idade você fazer uma hemorragia digestiva, uma hemorragia urinária, né, uma hemorragia cerebral, conjuntival, às vezes, nasal, já é esse riscado com AS, imagina com anticoagulante. Então, é uma coisa inocente, mas também não é um vilão quando há indicação de fazer, entende? Então, hoje, essa preocupação da trombose está ligada a essa tempestade inflamatória, essa tempestade de citocinas, e utiliza-se de um marcador que não é um marcador ouro, mas é um marcador que possa nos orientar do melhor momento de fazer ou não. Doutor Tiago, todo mundo tem que fazer dedímero? Na minha opinião, não. A gente tem a indicação de fazer quando temos um paciente dependente de oxigênio, né? E aí indica-se que esse paciente tem um viés, um quê de complicação ou de um risco maior dessa tempestade inflamatória nele. Então, a gente normalmente dosa nesses pacientes. Mas, doutor Tiago, eu quero ir no meu médico e o meu médico quis dosar dedímero em mim. Tudo bem, não tem nada que diga que ele está errado. Agora, que ele faça uma boa avaliação desses valores, porque, como eu te disse, não é um marcador padrão ouro. Então, tem que ter muito cuidado, porque a resposta a esse tipo de exame é a utilização de uma terapia medicamentosa que não é barata,
quem usa sabe que não é barata e que tem seus custos e benefícios. Consegui Muito bem. responder? Agora, só uma parte. No finalzinho, a gente vai colocar, porque tem algumas pessoas que. Tem uma pessoa que já falou sobre sequela e tudo, aí no início estão só cumprimentando, estou passando direto. Mas vai ter um espaço, como a gente prometeu, para vocês postarem as perguntas e, na medida do tempo que der, né, aí o doutor Tiago vai responder. O que eu souber responder e puder responder, a gente responde. Se eu não souber, eu invento. A pandemia está impactando a vida de pessoas com diabetes. O que se pode fazer para minimizar ou evitar as consequências danosas desta doença? Sim, mais ou menos o mesmo raciocínio que nós fizemos com a hipertensão, que na pergunta anterior, o que a gente pode dizer é que os pacientes, as pessoas com essa neurose, essa paranoia, que nós vamos entrar daqui a pouco no assunto, ficaram muito mais ansiosas. Isso é uma realidade. Então, você vê uma descompensação maior dos níveis de glicemia pela uma oferta maior, né? Controlar o diabetes é controle nutricional, atividade física e medicação para os que estão indicados, né? Para o pré-diabético, discute-se, mas para o diabético, com toda certeza, né? Apesar de termos discussão em geriatria entre pré-diabetes e diabetes, mas não é o nosso mérito da nossa discussão aqui. Mas vamos usar o exemplo mais comum daquele paciente que usa medicação para o diabetes, o hipoglicemia anti-oral, sua metformina, seu Januvia, seu vários, Jardiance da vida, e ele tem, ou insulina, e ele está em casa porque a academia está fechada, ou porque a caminhada dele está interrompida por esse processo da pandemia, e aí ele, também por estar em casa a maior parte do tempo, aumenta a oferta nutricional dele. A gente diz que o VET está aumentado. O VET é o volume energético total, né? Em média, a gente deve consumir aí 1.800 a 2.000 calorias, uma pessoa não atleta, não em dieta. Um paciente, um indivíduo que faz dieta, ele faz ali uma dieta em torno de 1.200 quilocalorias, né? Provavelmente, nessa pandemia, com essa ansiedade toda que toma conta, provavelmente as pessoas estão chegando a 2.500 quilocalorias todo dia. Quer dizer, imagina um carro que você todo dia bota gasolina aditivada nele e não anda com ele, né? Guarda ele na garagem. Com certeza, o que nós vamos encontrar são descompensações glicêmicas a curto prazo, naquele que faz uma dieta exagerada de açúcares, ou aquele a longo prazo, que vai a cada semana fazendo um volume energético maior e, com certeza, faz com que descompense a sua glicose a médio e longo prazo. E aí todas as complicações que o diabetes traz. Outras infecções, o pé diabético, a insuficiência renal, a disfunção oftalmológica que o diabetes causa, tudo isso. Então, a pandemia, todo paciente infectado, vamos assim dizer, sobe sua glicemia um bocado. Mas, doutor, é porque eu tive Covid e agora minha glicose de jejum saiu de 98 para 150. Pera lá, amigo. Não foi o Covid que fez isso com você, porque de 14 dias o Covid deve ter te abandonado. O que você fez foi ter exagerado no purê de batata, no creme de leite e no leite condensado em casa, né? Até porque uma resposta da ansiedade é a absorção de serotonina, que está na maioria dos açúcares e carboidratos de forma geral. Ninguém se satisfaz comendo uma folha de alface para controlar a sua ansiedade. É com a barra de chocolate, né? Doutor, o estado emocional pode produzir complicações a pessoas contaminadas pela Covid-19? Ou seja, o estresse e a outra emoção sabota a produção de anticorpos? Vamos lá. Não só no camarada infectado, tá? Na família e nos não infectados.
Vamos gastar um tempinho um pouco maior para falar sobre isso, em vários aspectos. Vamos falar do indivíduo que contrai a Covid-19 com indicação de internação. Imagina esse indivíduo que necessita de oxigênio, até ontem tinha uma vida normal, seja ele com alguma doença ou não, controlado. Vamos falar do controlado, não estamos falando do descompensado, porque o descompensado pode descompensar por qualquer outra patologia. Mas vamos falar daquele compensado, equilibrado na sua patologia, na sua doença. E aí ele contrai a Covid-19, é dito a ele que ele precisa de oxigênio e vai manter a sua internação no Centro de Terapia Intensiva, no CTI. Esse paciente, ele precisa de oxigênio, mas ele está lúcido, ele está orientado. E alguém vai dizer para ele que ele vai passar a noite, ou algumas noites, num setor de doentes graves. Porque ele está grave, ele não está muito grave, mas ele é grave, ele precisa de oxigênio, né? A capacidade de absorção do oxigênio do ar para ele não é suficiente para o pulmão dele nessa patologia, nessa doença. Você imagina o que é para esse paciente, aquela noite, o filme que passa na cabeça dele? Ele olhar para um lado, ver um entubado, ele escuta, porque no CTI os profissionais da área de enfermagem, os profissionais médicos, os profissionais da fisioterapia não trabalham mudos nem amordaçados, então eles comentam, aquele fulano de tá morreu, aquele outro de lá tá grave. E aí, fica tranquilo que com você vai ficar tudo bem. Gente, é uma loucura. É uma loucura. Imagina esse indivíduo, quando ele vem de alta, ele melhorou, ele vai para o quarto, do quarto para casa. Você imagina falar Covid-19 para ele e dizer que alguém vai internar ou corre o risco de internar. Ele não quer essa angústia toda que ele passou para o outro. E aí isso cria uma preocupação, muitas das vezes, exacerbada. Vamos usar o outro exemplo daquele que não contraiu a doença, mas viu seu familiar, infelizmente, falecer por causa da Covid-19. Você não quer nenhum outro parente seu falecido que morra. Então você cria um organograma de protecionismo em volta, porque é inerente seu. A gente é quase que um estresse pré-traumático, né? Tem o estresse pós-traumático e o estresse pré-traumático. Para vocês terem uma ideia do que eu chamo de estresse pós-traumático, não é a linha da doença psiquiátrica, como se fala muitas das vezes, não. É o seguinte: imagina se você esteve num ônibus e foi assaltado naquele ônibus. Todas as outras vezes que você entrar no ônibus, você tem uma fobia associada a entrar no ônibus. Tem gente que nunca vai se recuperar e só vai andar de Uber, por exemplo. Né? Então, isso acontece. Então, a doença, é lógico que, como qualquer outra doença, se você tem na sua família alguém que morreu por uma descompensação do diabetes ou do infarto agudo do miocárdio, você não vai... Se sua mãe morreu de infarto agudo, cuidado. Seu pai, para a pressão dele ficar controlada, vai diminuir o sal da comida dele, né? E aí, o que eu já falei em alguns outros encontros, as coisas têm que ser equilibradas. Não é tirar o sal da dieta por completo do paciente. Eu escuto isso muito no consultório. Doutor, mamãe não come bem. Mamãe não aceita bem a comida que dão para ela. Eu falei assim, já provou a comida que vocês dão a ela? Porque, de repente, a vida toda ela se acostumou a comer. E você tira por completo o sal dela. Não trabalha com nenhuma outra alternativa. É lógico que ela não vai comer bem. Né? O paciente diabético, que outrora descompensou, não descompensou, mas cria-se um zelo exagerado, e aí a doença dele está controlada, a glicose de jejum dele está dentro do controle, aí é aniversário da neta dele, vai ter bolo de aniversário. Não coma bolo, hein? O cara não pode nem comemorar o aniversário da neta. Ele não pode nem usufruir. Gente, equilíbrio. É o que eu sempre brinco no consultório. Você também não pode ter 365 netos para ter aniversário todo dia. E aí você vai comer bolo todo dia, aí descompensa, lógico. Né? Então, tudo com um equilíbrio tem que ser feito. Eu não digo, não saia de casa nunca, mas também não fique de casa para sempre, sabe? Tem que ter um equilíbrio. Né? Eu vejo pacientes fugindo para ir ao hortifruti. Eu tenho um casal de pacientes que a mulher dele diz assim, fulano nunca gostou tanto de hortifruti depois dessa pandemia. Ele nunca ia, mas agora para sair de casa ele vai.
Entende? Aí um dia ele compra cenoura, no outro dia ele compra... Para ele sair de casa, ele arrumou uma fuga, que aí ele conversa com alguém, ele olha para alguém, né? É difícil, é muito difícil. Então, o que eu entendo é o seguinte, quando a gente tem um filho, e esse filho da gente vai para a escola, vai começar o maternal, né? O antigo maternal. Agora, eu não sei como é que é o nome da... Na minha época era... Na época eu também não sou tão velho, assim, pelo amor de Deus. Chamava-se maternal. Como o nosso filho ainda tem, ele vai para o maternal. A gente fica preocupado. Será que o amiguinho vai morder ele? Será que ele vai escorregar e bater com a cabeça? Será que ele pode pegar uma meningite? Porque vai lidar com outras crianças lá? Eu não sei se as outras mães têm os cuidados adequados. Será que ele pode pegar uma catapora? Mas catapora é um vírus comum, mas existem complicações. Por exemplo, a meningite associada ao vírus da catapora, a encefalite pela catapora. Você, por causa disso, deixa de colocar o seu filho no maternal? Porque você pesa que a alfabetização, o convívio com outros coleguinhas, isso vai trazer uma socialização numa fase transicional da criança. Então, você tem preocupação, você tem zelo, mas você não tem paranoia. O que precisa ser equilibrado é isso, né? Evite aglomeração, concordo. Mas se você tomar todos os cuidados, você não pode passar um ano sem ver sua mãe e seu pai. Não pode, porque isso vai fazer mal. Todos sabem aqui, quem não sabe, eu sou geriatra. A senhora me apresentou, mas eu vejo pacientes que falam para mim, doutor, há 1 ano que eu não vejo meus filhos. Passei o Natal sozinha. Passei o Dia das Mães sozinha. Será que eu vou passar de novo? Olha, é lógico que elas têm medo do vírus, mas todos eles têm medo do vírus. Mas será que, de novo, né? Porque as coisas meio que, por causa dessa transformação política, deixa-se de falar sobre isso. Então, você tem um descontrole psíquico, pacientes abrindo quadros ansiosos e depressivos, pacientes abrindo quadros fóbicos ansiosos, né? Eu não estou dizendo, não cabe a mim ser julgador de absolutamente nada. Não estou dizendo que está certo, ou não estou dizendo que está errado. Mas você vê pacientes, você vê pessoas que elas estão com um vidro de álcool gel na mão e a outro vidro de álcool gel. E aí você vai falar com elas, elas quase que pulverizam o ambiente para poder chegar perto de alguém. Gente, né? É lógico que você tem que ter os cuidados. Ninguém está dizendo que não tenha que ter. Agora, por exemplo, eu sou médico trabalhando dentro do Covid, né? Atendendo paciente com Covid, atendendo numa emergência de um hospital. Aí eu saio de lá, venho para casa, eu sou incapaz de lavar minha mão, de trocar minha roupa, sabe? Aí eu estou sendo negligente da mesma forma que se eu tiver uma febre, eu continuar indo trabalhar, né? Então, essa ansiedade que a doença causa em quem teve, quem não teve, no núcleo familiar, isso precisa ser conversado. Do mesmo jeito que você decide se vai tomar os remédios que um manda e o outro não manda, que você conversa com o médico de confiança e você toma uma decisão consensual, porque nada está escrito em lugar nenhum, né? Não cabe a mim dizer se está certo ou se está errado. Você tem que decidir com a sua família. Fulana, mamãe, papai estão francamente deprimidos, francamente ansiosos. Se a gente não der um jeito de ir lá vê-los, não vai dar. A gente faz videochamada, faz vídeo com a família toda. Isso funcionou muito bem no início, mas agora, difícil. Não estou dizendo que não tem que se insistir, ou que tente se pensar numa outra estratégia. Não existe ciência exata para isso. Eu acho que, do mesmo jeito, eu traço esse paralelo, que você bota seu filho no maternal, seu filhinho, que você vai, bota ele no maternal da escola, e fica com o coração na mão, você também tem que ter o mesmo, mas toma essa decisão
Você toma uma decisão, se leva ou se não leva, né? Não estou dizendo na pandemia, não, estou falando de uma forma geral. O que eu estou dizendo é como é que essa família vai decidir. Olha, pai, olha, mãe, eu não posso ir aí. Minha esposa está com Covid agora, eu estou dentro de um quarto, ela está em outro, para a gente passar esse período ruim aí de contágio maior. Depois eu vou fazer os meus exames, a sua vacina está programada para a semana que vem, aí a gente se organiza. Vamos fazer um café da manhã aqui, tranquilo, só nós 4. Também não é 4 pessoas, aglomeração, né? A não ser que, como os antigos, a família tem 10 filhos, aí complica, né? Que aí cada um leva suas esposas, não sei o que, já virou quase uma mini festa. Mas o meu foco na discussão é preocupação tem que ter, zelo tem que ter, equilíbrio na tomada de decisão do que é melhor. Porque tem idosos, como eu estou dizendo, que eu encaro no consultório que estão levando super bem. Doutor, aproveitei esse período que eu estou sozinha e eu estou fazendo curso de inglês online, e eu estou aprendendo a fazer página de internet. Cada um está se moldando, está modificando o hábito. Mas tem uns que levam muito mal essa situação. Tem núcleos familiares que são muito arraigados. Pessoas sendo a discussão da execução de sua fé. Isso é uma coisa complicada. Não pode a sua igreja, não pode. Isso tem que ser discutido. Eu acho que tem que ser discutido. Do mesmo jeito que você pode ir num restaurante que só pode ter 30 pessoas, o sujeito tem que ter o direito dele ir lá executar a fé dele, seja na igreja, seja no centro, onde ele quiser ir, desde que cumpra as regras básicas de higiene e vigilância. Porque quando você entra num restaurante para comer, porque você quer comer alguma coisa diferente, o delivery já não presta mais. Você já experimentou todos os deliveries possíveis do iFood, já comeu de tudo, mas agora você quer ir comer em algum lugar. Quando você chega lá, você não lava a mão, não bota a luva, não coloca álcool gel, por que eu não posso fazer isso na minha casa de fé? Por que eu não posso? Do mesmo jeito que no restaurante só pode 30%, eu posso me organizar dentro da minha reunião lá, da minha paróquia, do meu centro, de onde eu quiser que eu vá. Eu tenho lá só 30%. Ué, conversas, discute-se. Não se impõe, porque aí perde-se o controle. Gera-se mais paranoia. Imagina que, nesse momento, para eu encerrar esse quesito, que o que mais a pessoa precisa no seu momento de dor, no seu momento de angústia, é manifestar todo o seu amor e sua fé. E até isso está sendo tolhido. Ou está sendo não permitido. Acho que cabe a discussão. Porque, para muitos, é necessário botar o joelhinho lá, escutar a palavra. Eu acho que isso, de fé não se discute, né? Religião não se discute, se estuda. Então, eu acho que precisa essa discussão. Não estou falando de fórum político, pelo amor de Deus. Eu nem quero saber de fórum político. O discurso é pela sociedade, pelo dia a dia. O sujeito ia todo domingo à igreja. Agora ele não vai domingo à igreja, agora o filho dele não vê ele não sabe da saúde do padre, ele não sabe da saúde da sua mãe de santo, quem quer que seja, ele não sabe de nada. É quase que um alienado. Ele liga na televisão, morreu 3.000, não sei quanto, por Covid. Pô, o que acontece com ele? Como é que está esse indivíduo? Né? Alguns se adaptam, botam na televisão e assistem a missa pela televisão. Outros não. A individualidade, já diz a palavra, é de cada um. Muito bem. Falei que ia perder um pouquinho mais de tempo aí, né? Eu pulei, só para explicar aqui para o público, teve uma pergunta já da Solange França e da Maria de Fátima. Então, a gente vai deixar, quando for o espaço das perguntas, eu volto lá nelas e vou colocar na tela. Agora, essa pergunta é grande. Aí, de repente, se eu for redundante, se for alguma coisa que eu já tiver falado, mas eu achei ela importante. No contexto da Covid-19, comorbidades como diabetes, obesidade, hipertensão, tuberculose, entre outros, aumentam o risco de agravamento do quadro do paciente. Para aqueles que não tratavam as enfermidades previamente,
a evolução da doença causada pelo novo coronavírus pode ser ainda pior. Segundo especialistas, muitos desses casos poderiam não ter uma evolução tão grave se a pessoa fizesse o tratamento adequado da doença pré-existente. Mas muitas vezes a pessoa nem sabe que tem as doenças, ou sabe, mas não está tratando por causa da deficiência da rede de atendimento ou por medo de se contaminar ou procurar atendimento. Mas as comorbidades silenciosas não esperam o fim da pandemia e, quando não tratadas, podem levar à morte. Então, essa pergunta tem a ver que, é assim, hoje em dia também tudo virou Covid, mas a pessoa, às vezes, tem outras doenças e está deixando de tratar, ou por medo de se contaminar, não é? Ou até porque está tendo problema mesmo na rede de saúde. Aí, eu mesma, assim, tenho determinadas coisas que eu estou adiando, procedimentos que eu preciso fazer, por achar de medo de me hospitalizar e pegar alguma coisa. Então, acho que muita gente deve estar nessa situação. Muitos hospitais tomaram uma medida de suspensão de cirurgias eletivas. Aquela pessoa que pretendia operar a sua varize, aquela pessoa que pretendia operar a sua vesícula fora do período de urgência, foram suspensas. Não, mas nem suspendeu. No meu caso, agora, eu tu tens uma hérnia tenho medo. Tu tens uma hérnia de disco monstruosa, te impede de controlar o dor e o colega decide que tem que te operar. Aí você volta para casa de muleta ou volta para casa acamada para esperar um bom momento para operar. Que bom momento? O teu momento não está bom agora. Então, configura-se uma necessidade de tratamento. Tudo virou Covid. A insegurança dos próprios médicos também, né? Transformou-se numa muleta bem-vinda para a incompetência ou maltrato de muitos. Isso aí eu não tenho dúvida, né? Isso cabe uma discussão interna com o grupo médico e o conselho de éticas e tudo, porque é verdade. Há colegas que têm. Uma coisa que é muito interessante, que foi trazido, acho que pelo INCA, o número de pessoas que não foram às consultas de acompanhamento ambulatorial do seu câncer. Quer dizer, as pessoas estão abdicando de cuidar do seu câncer, com medo de chegar lá e contrair a Covid-19, e estão piorando do seu quadro, estão reinternando com recidivas de doença. Gente, é o que eu te disse. É o que eu disse mais cedo ao grupo. Falta resolução equilibrada. Espera lá. Tenho um câncer de pulmão que eu fiz quimioterapia, estou melhor do câncer, mas eu tenho uma consulta há 6 meses para decidir se eu tenho que fazer ou não radioterapia. Eu não vou. Tanto que uma crítica que foi feita no início da doença, e ela voltou agora na comunidade, é que muitos dos ambulatórios fecharam. Muitos dos colegas médicos fecharam os ambulatórios para impedir essa circulação de pacientes nos seus ambulatórios. E depois tiveram que voltar atrás. Tiveram que escalonar o número de pacientes, mas não impedir de acontecer a visita. Por quê? Porque os pacientes estavam piorando. Você interna 1, interna 2, interna 3, interna 4, interna 5. Por que está internando? Complicação oncológica de tumor de intestino. Complicação oncológica de tumor de tireoide. Complicação... Por quê? Porque ele não vai ao médico, não foi ao ambulatório do INCA, porque ele está com medo de pegar Covid. Olha que eu dei o exemplo do câncer. Mas e quanto outros? Quantos outros? Não, eu fiz um exame antes da pandemia, minha glicose deu 190 em jejum. Aí o médico me passou esses 4 remédios aqui, falou para eu tomar esses 4 remédios aqui e repetiu o exame daqui a 3 meses. Mas aí, porque aconteceu a Covid, eu não voltei mais para fazer. Então, como é que está a tua glicose agora? Aí, daqui a pouco, tu aparece com uma lesão no pé, amputa o pé, porque infectou, e os remédios que o doutor passou para você, estamos resolvendo. Repito, equilíbrio. Eu vejo muito isso. Todos os meus pacientes têm meu telefone celular. Ah, doutor, mas eu estou com medo de ir para o hospital porque tem Covid. Olha, você, por enquanto, tem medo do Covid sem tê-lo. Agora, tu tens um pé inflamado, um pé necrótico que você pode ter que amputá-lo.
A decisão é sua, né? Tu tens um acompanhamento ambulatorial de rastreio de uma doença oncológica e tu tá com medo do Covid. Então, se amanhã ou depois você complicar da sua cirurgia, do seu tratamento oncológico, foi opção sua. Ah, doutor, mas o INCA está fechado. No início estava. Falo pelo INCA porque é onde eu tenho os relatos. Depois eles tiveram que abrir, não teve jeito. Não tem. Tanto que chama-se serviços essenciais. Ambulatório é um serviço essencial. Consultório médico é um serviço essencial. Né? Falo na minha especialidade. Um idoso com demência de Alzheimer, com inquietude e perambulação, que não deixa ninguém dormir, ele fica andando e gritando a noite toda. Qual é a saúde mental que vai ter essa familiar? Aí o camarada está de home office, como é que ele acorda de manhã para trabalhar de home office? Travou. Se tem a avó dele, ou a mãe dele. Voltou? Voltou, tá travando um pouquinho. Né? Espera aí que eu vou, só um instantinho. Melhorou? Melhorou. Então, ele precisa da figura do geriatra para orientar ele, para dizer quais os remédios que ele tem que tomar, para ele dar à mãe dele, ao avó dele, ao avô dele, ao pai dele, para que mantenha ele mais controlado e ele possa dormir uma noite tranquila, que isso é saudável para o próprio paciente e para a família. Então, vai dizer para mim que isso não é essencial? Né? A gente, numa brincadeira, lógico que a resposta todo mundo já sabia, mas a gente, numa provocação, vamos assim dizer, apareceu lá, pet shop é essencial. Aí o pessoal, não, mas o cachorro tem que comer, né? O cachorro tem que comer, o gato tem que comer. Mas pet shop, pô, é lá para dar banho, experimenta ficar com um fila brasileiro dentro do seu apartamento, porque alguns têm, né? Ficar com seu bulldog francês, sem tomar banho dentro do apartamento. Quais complicações que isso pode trazer? Né? Então, essencial, tudo é essencial. Equilíbrio para fazer aquilo que faz parte da rotina de uma sociedade. É só isso que eu bato sempre nessa tecla. Perfeito, doutor. Muito bem. Agora, vamos lá. Doutor, quais são os principais cuidados com idosos durante a pandemia do novo coronavírus? É importante criar uma rede de apoio familiar? Isso, já falamos sobre isso a noite toda. Foi. A rede de apoio familiar, né? A rede de apoio familiar tem que ser criada. É importante, não, é vital o apoio familiar. Vital. Bem. E agora, o que a maioria quer saber é as dicas para cuidar da saúde da sua família durante a pandemia, coisa que o senhor também falou, né? Várias dicas, mas se tiver alguma que ainda tiver faltado, pode colocar aí antes da gente passar para as perguntas. Eu penso o seguinte, promoção à saúde, preservação à saúde, independem de Covid-19, boa alimentação. Qual é a longevidade saudável? Falamos sobre isso aqui numa última vez. Qual é o segredo da longevidade saudável? Boa alimentação, atividade física, saúde mental, né? Então, dentro de um ambiente familiar de isolamento, alguém escreveu aí, isolamento sim, distanciamento sim, isolamento não, dentro de um distanciamento, mas um núcleo familiar, você pode ter a oportunidade, as famílias estão tendo uma oportunidade magna de se entenderem, de se compreenderem, né? Aquele casal que só se vê à noite, estão os dois de home office agora, tem que se entender, né? Aturar, vamos em modo de dizer, a sogra, o sogro, faz parte. Então, é uma oportunidade da saúde mental ser trabalhada, né? Muitos entenderem assim,
o que muitos eu vejo lá no consultório. Agora o meu marido entende o que eu passo o dia todo dentro de casa. Que ele fica sentado do sofá e me vê andando para lá e para cá, e você não para? É porque o dia todo eu não paro, não é por causa da pandemia, não. E vice-versa, né? A oportunidade da esposa, ou vice-versa, ver num home office o quanto de atitudes e tomadas de decisão que o marido tem que tomar. Então, essa é uma oportunidade magna desses indivíduos se entenderem, né? Eu acho que é isso. A promoção à saúde está na saúde, na alimentação, que não mudou muito, na atividade física, na adaptação que tem que ser feita, isso aí não tem dúvida. Eu não estou conseguindo ir à academia ou não quero ir à academia, faça seus abdominais em casa. As lojas não deixaram de entregar produtos, então compre lá um aparelho que você possa fazer o exercício por opção dentro de casa, já que você não quer ir à academia. Tem gente que tem muita dificuldade de fazer atividade física com a máscara, né? E a saúde mental é a oportunidade de entendimento entre os indivíduos da família. Acho que a possibilidade de promoção da saúde é imensa. Temos que aproveitar, né? Nada é por acaso, né? Vamos lá, Vitor. 8, né? Como contribuir para o bem-estar coletivo durante a pandemia? Coletivo agora. Né? Como contribuir para o bem-estar coletivo? Assim, acho que a nosso encontro de hoje é para contribuir para o bem-estar coletivo. É a oportunidade das pessoas ouvirem, aprenderem, entenderem, né? Tirar suas dúvidas. Não só com lives de saúde e médico, não. Acho que sobre muitas outras coisas, né? Eu acho que o sujeito que está em casa, nesse período, ou na maior parte do tempo está em casa, ele pode ter aprendido a cozinhar muitas outras coisas, que o que tem de programa de culinária na televisão é uma festa, dá para escolher o canal, né? Ele pode aprender a fazer inúmeras outras coisas com artesanato, que é a oportunidade que temos, mas muitos tomaram o caminho da compulsão de compra, né? Tem gente que sai comprando um monte de coisa, né? Acha tudo promoção, tudo bonitinho e compra dentro da possibilidade financeira de cada um. Mas eu acho que o bem-estar, a promoção do bem-estar coletivo está nesse tipo de coisa, nesse tipo de evento, nesse tipo de encontro que permite a difusão de ideias. E principalmente a pessoa também ter empatia, né? Porque tem uns que acham, ou porque já tiveram, ou porque acham que não vão pegar, que estão assim, aí andam sem máscara, não se importam com as pessoas, né? Entram, assim, o meu marido, ele trabalha no comércio, aí eu sempre falo com ele, às vezes, que deixa passar, muitas vezes a pessoa entra sem máscara na lojinha dele lá, e eu acho assim eu acho que é uma coisa que a pessoa não pode permitir, mesmo sendo, acho que se cada um chegasse e falasse, não no exagero, porque mandaram um vídeo no TikTok, um homem esbofeteando o outro, isso é para você aprender a usar máscara, mas se todo mundo se negar a ter contato, não, você só vai falar comigo, só vai chegar aqui perto de mim quando você estiver com a máscara, quando você se prevenir, aí você vai num lugar porque são seus amigos, você se aglomera e você não, sabe que você pode estar permitindo aquilo, porque você acha que você está forte, que você está imune, que você está livre daquilo, sei lá, de algum modo a pessoa se acha um super-herói, mas tem que ver que vai passar para outras pessoas, né, que talvez não tenham a mesma força, a mesma imunidade, né? Também acho isso. Eu entendo como consciência coletiva. Eu não conheço um indivíduo que goste de usar máscara. Não conheço. Se tiver alguém que goste de usar máscara, tem que bater palma para essa pessoa. Então, é uma coisa que não é uma coisa legal. Não é uma coisa legal. Não é uma coisa confortável. Repito, se há uma normativa pública de que em ambiente público você tem que andar de máscara, é até algo contra a lei que você está fazendo, né? Então, além de ser ilegal,
passa pela consciência coletiva. Acho o seguinte, não precisa usar máscara dentro de casa, com seus pares, né? Mas, se você vai a um ambiente público, é ilegal não usá-la, né? Então, não precisa esbofetear o outro, não, como você falou no vídeo. Eu acho que o que precisa ser entendido é que neste momento, a máscara ela é uma indumentária do seu corpo, assim como a calça, a bermuda, porque você pode até andar sem cueca, o homem, mas ele tem que estar com uma bermuda ou com uma calça, não é verdade? Né? A mulher pode andar sem sutiã, mas ela tem que andar com uma blusa que cubra o seu... Porque é algo ilegal andar nu na rua. Então, hoje é ilegal. Há muitas discussões, eu sou crítico para certas coisas. A minha crítica não é nada demais, você anda de máscara o tempo todo, mas quando entra no restaurante, enquanto você come, você não come de máscara. Então, aí você acaba de comer, bota a máscara de novo. Acho que tem discussões. O tempo médio da máscara. A gente sabe que essas máscaras, as de pano, por exemplo, têm uma efetividade de 2 horas. E aí, às vezes, o colega... Está travando. Está travando, doutor Tiago. Doutor Tiago, está travando. Está oscilando o sinal de internet. Melhorou. Está oscilando o sinal de internet. Então, essa questão da máscara é uma discussão, mas hoje é lei, então não tem o contra-argumentar. Né? Você pode ter pensamentos, hipóteses, mas é lei. Mas o cuidado, como eu digo, é esse. Primeiro, já que vai usar, usa direito. E segundo existe um tempo útil de utilização dessas máscaras. Então, atente a isso, porque às vezes você pode estar tendo a certeza que está fazendo o correto, mas ela no devido período de tempo correto e não serviu de nada, né? Porque até isso é questão de higiene, né? A pessoa sabe que é uma coisa que se a pessoa vai ficar tantas horas exposta, a pessoa leva mais de um... Eu ando com uma bolsa já cheia para trocar de 2 em 2 anos. Ele quer fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta. Doutor, a gente sabemos, né, que quando a gente sai na rua tem esses problemas de pessoa sem máscara, aglomeração no ônibus e tudo. Como a pessoa idosa, que precisa sair na rua, pode aumentar sua imunidade? Pode ter tomado alguma vitamina antes, fazer uma coisa especial para que a imunidade daquela pessoa aumente? Essa é uma das perguntas foi também a pergunta deixa eu ver. Perguntaram sobre a vitamina D. Pode falar, doutor. Eu vi a pergunta aqui já. Não existe, meu caro, não existe. Quem dera que nós tivéssemos um polivitamínico que resolvesse o problema. Especificamente a vitamina D, não é o assunto da conversa de hoje, mas a vitamina D ela foi lançada com um barulho muito grande, muito grande. A vitamina D começa no mercado mundial com o desenvolvimento da ortomolecular, né? A medicina ortomolecular defende que altos índices de vitamina D são corresponsáveis, sozinha não, mas são corresponsáveis para o desenvolvimento de uma boa imunidade, uma boa saúde metabólica. Do mesmo jeito do ômega 3, da cápsula que você toma e aquilo tudo. E o que se observou é que a vitamina D ela é um substrato. Ela é um substrato apenas que o nosso corpo pode produzir a partir do momento que você faz o uso da luz solar. A luz solar é capaz de transformar no nosso organismo a provitamina D em vitamina D. Então, a nossa concentração plasmática, concentração do sangue de vitamina D, está diretamente ligada à minha exposição ao sol. Mas não é a exposição do sol da praia só. É a exposição do sol da praia do dia a dia. E muitos de nós evitamos isso ou estamos em ambiente de trabalho ou ambiente de casa e não usufruímos bem. E os estudos mostram que não é exposição de horas, não. São minutos que você pode aproveitar na exposição do sol
e adquirir essa vitamina D numa concentração ideal. O que a medicina ortomolecular propõe são índices plasmáticos, índices no sangue muito altos, que seriam capazes de produzir essa imunidade. Os estudos não fecham, tá? Não fecham de forma positiva, não fecham de forma assertiva sobre o assunto. Particularmente, eu acho que temos que manter dentro do nível médio, que é o valor de 30 miligramas por decilitro. Mais do que isso, não vejo como garantia imune, né? E não vejo também como baixo insuficiência imune. A nossa imunidade está ligada diretamente ao nosso aparelho produtor de moléculas, de proteínas, de imunoglobulinas, que é a nossa alimentação. Né? Está muito bem. Aí, maior Maria de é a Fátima, nossa alimentação. Uma alimentação equilibrada. Né? Foi a pergunta da Maria de Fátima, né? Se ajuda na imunidade, a quantidade, o doutor já respondeu. Isso. A vitamina D tem um barulho danado. Um barulho danado. E tem aqui uma pergunta da Solange, que é sobre o pós-Covid, que também foi a pergunta da Débora, da Débora, mãe do... Ai, gente. Da Debbie Bell. E ela perguntou, elas estão perguntando sobre o pós-Covid, né, do Diogo Belmonte, desculpa, me deu um branco. A Solange França perguntando como fortalecer o organismo caso contraia o vírus Covid, e a Débora Belmonte também falou que está tendo várias sequelas depois que teve Covid. Então, a pergunta relacionada agora sobre o pós-Covid, como fazer para fortalecer esse organismo que foi adoentado. O que nós temos? Tá? Como eu lhe disse, é uma patologia a ser estudada muito ainda, mas o que nós temos hoje de desfechos do ponto de vista da doença? Quando a doença tem o seu complicador atrelado à necessidade de oxigênio, a intubação orotraqueal, que é ventilação mecânica no CTI, ou os eventos trombóticos, você tem as complicações associadas a esses tipos de complicações. Por exemplo, um paciente que teve uma trombose de membro inferior vai ter toda a sensação de perna pesada que uma pessoa que tem insuficiência venosa com varizes insuficientes tem. A pessoa que infartou, que fez um AVC, também vai ter os comemorativos de complicações atreladas a essas patologias. Especificamente do COVID, o que a gente observou e tem observado nos estudos é que a complicação maior é a fraqueza muscular. Foram submetidos vários pacientes que tiveram Covid-19 com complicação pulmonar à prova de função pulmonar. Você já deve ter visto, você já fez esse exame, chama-se espirometria, por exemplo. A prova de função pulmonar, ela mede a capacidade pulmonar, de como ela recebe oxigênio, como ele expulsa o gás carbônico, quanto do oxigênio que eu recebo, quanto é absorvido. As provas de função pulmonar servem para isso. E o que se observou é que não há impacto na capacidade pulmonar para quem contraiu o Covid-19. Não estou falando do paciente em ventilação mecânica que fez pneumonia oportunista, aí é outra conversa. O paciente com aquele desfecho de Covid-19, que precisou de um oxigêniozinho ali, ou às vezes nem precisou, mas o que ele tem, a posterior da doença, é fraqueza muscular. Se a gente colocar na balança aí, que vem de uma infecção, vem de uma patologia consumidora proteico-calórica, é lógico que a fraqueza muscular vai estar atrelada. A fraqueza muscular, leia-se pela alteração da capacidade do músculo. Né? Para vocês terem uma ideia, todo idoso tem um desenvolvimento de um viés chamado sarcopenia. Sarcopenia é diminuição do músculo, perda da força do músculo e alteração do desempenho. Trocando em miúdos, a mulata
que sambava no Salgueiro, por exemplo, vai deixar de sambar porque tem menos força e o bumbum dela não vai ser grande mais. Então, o músculo atrofia, o músculo perde força e desempenho. A gente chama isso de sarcopenia. A fraqueza muscular é esse desempenho muscular diminuído, não por um músculo que atrofiou, mas perdeu tônus. As miofibras do músculo foram diminuídas. Qual é o tratamento para a fraqueza muscular? Atividade física com carga. Leia-se, musculação orientada. Então, doutor, eu faço fisioterapia. Fisioterapia é uma atividade passiva ou ativa que te ajuda no condicionamento muscular. Mas a musculação é um treinamento físico capaz de dar maior recrutamento muscular e maior capacidade muscular com carga, que a gente chama. É o peso, né? É o levantar peso. Logicamente que a gente tem que calcular isso baseado pela idade, pela capacidade funcional, né? Isso é feito por um formador de educação física ou de um fisioterapeuta que tem habilidade para fazer esse tipo de coisa. Então, hoje, o que a gente sabe é reabilitação motora é o tratamento para a fraqueza do pós-Covid. Doutor Tiago, quais são os melhores exercícios? A natação, a caminhada são importantíssimas para condicionamento, mas a musculação, que é a carga, é o que tem melhor resultado. Doutor Tiago, mas eu não consigo porque eu tenho artrose do joelho, artrose no ombro, então você precisa adequar melhor. Por isso tem que ser feito por um treinador físico, um educador físico, ou um fisioterapeuta, o melhor exercício. Tá? A dor pós-inflamação, pós-infecção, está diretamente ligada ao desarranjo dessas fibras musculares, que resolvem com analgesia e equilíbrio das ações. Não fazer atividade física por medo de ter dor, só vai ter mais dor. Tá? E a colega, vou aproveitar para responder, o melhor horário para tomar o sol do sol é menos agressivo, né? Que são as horas da manhã. São as primeiras horas da manhã. Está mais do que provado que o sol depois das 10 horas da manhã, principalmente 11 horas da manhã no Rio de Janeiro, não. Ele é pouco terapêutico e mais cancerígeno. Muito bem. Aqui tem uma pergunta sobre o inhame, que o inhame agora está fazendo um sucesso, né? Aí dizem que inhame cura tudo. Ela botou aqui, as pessoas que eu conheço que tiveram Covid dizem que sopa de inhame é bom para fortalecer o intestino, queria saber, e eu já ouvi falar que também é bom para curar a Covid. Eu tenho tomado de inhame, comido inhame, tomado sopa de... Tem a nossa nutricionista aqui que também está assistindo aqui, que ela recomenda de inhame. Assim, mas eu já ouvi falar até que o inhame cru não faz bem, né? Mais um tubérculo, é um tubérculo rico em minerais. O que eu costumo dizer é o seguinte, a sopa de inhame, assim como é hidratação, porque tem líquido, é alimentação estruturada, porque você está se alimentando, e você está se alimentando com uma coisa saudável. Então, não vejo nenhum pecado. Agora, colocar na molécula específica, no DNA específico vegetal do inhame, o restabelecimento, creio que não. Pelo menos, como eu te disse, muitas coisas poderão ser sabidas mais à frente. Por exemplo, se você diz que toma berinjela para controlar o colesterol, há estudos que mostram que a berinjela tem efetividade. Né? Eu sempre conto essa história aqui no consultório. Esse paciente já faleceu, infelizmente. Ele tinha um problema grave de calculose renal. E aí ele ficou um tempo sumido do consultório, não precisou mais fazer a cirurgia para tirar, ele tirava pedras. Ele dizia que ele tinha a cada mês, a cada 6 meses, ele tinha 3, 4 filhos, que eram as pedras que ele tirava. E ele sumiu do consultório. Eu falei, será que faleceu, alguma coisa? Não, voltou ele lá e disse que tinha descoberto o que a medicina não tinha descoberto, um remédio que acabava com cálculo renal, que era chá de melancia. Eu achei que ele fosse falar chá de quebra-pedra, porque isso eu já conheço, mas ele falava que era chá de melancia. E ele dizia para mim
que tomava de 3 a 4 litros por dia de chá de melancia, e aquilo acabou com as pedras dele. E o que eu achava? Eu falei, olha, eu não posso prescrever chá de melancia para o pessoal aí fora, mas o chá é feito com o quê? Aí ele, a melancia, pô, e mais o quê? Eu falei, ele, água. Então tu ingere de 3 a 4 litros de água por dia? É. Falei, então eu acho que não deve ser só a melancia, né? Coitada, deve ter a importância da água aí para te ajudar. Então é com isso. certeza. Com certeza era. Então, faz sentido, faz sentido. Então, assim, nada contra o Yami, mas acho que ele sozinho não é o herói da trupe, não. Mas pode ser que amanhã ou depois desenvolva os estudos de que o Yami especificamente faz uma reação cruzada lá e ajuda. Tomara. Mas, a princípio, acho que é muito mais o fato de ter uma alimentação estruturada, numa hora estruturada e numa quantidade satisfatória. Aí é o mesmo caso agora da Elizabeth Penedo, que ela está falando que ela não se sente bem com a máscara, que ela sente enjoo, que ela crê que é por causa do cálculo na vesícula, por esse motivo ela prefere não sair de casa. Dificilmente. Não quero jogar água. Não é o quê? O enjoo não é por causa da máscara ou por causa do cálculo? Não. É lógico que a máscara causa uma fobia, causa uma troca gasosa dificultada para muitos. Isso aí é claro. Mas ser o fator causador do incômodo da vesícula, creio que não. Porque o que incomoda a vesícula é muito mais a peristalse da introdução do alimento. Então, você passa mal da vesícula quando você faz uma ingesta gordurosa ou uma ingesta de alimentação um tanto quanto exagerada, que é fator causador, né? Creio que ela possa estar fazendo um mal-estar por essa troca gasosa ruim, e aquilo cria um quadro de alteração respiratório, gastrointestinal ali, que pode ser o suficiente para causar um enjoo nela, ou até a própria troca gasosa dificultada. Da vesícula, eu creio que seja difícil. Mas medicina não é matemática. Aqui tem uma pergunta, se vocês quiserem colocar, a gente pode colocar mais um pouquinho, que o doutor Tiago falou que ele vai sair um pouco antes da nossa oração final, né? Que, como todo bom médico, ele tem também, né, os compromissos, plantões, as coisas dele. Aí essa daqui, de novo, sobre o inhame, acho que quem tem diabetes... Deixa o inhame quieto. Deixa o inhame quieto. Pode comer, né? Se não for demais, né? Senão vai virar açúcar também. Exatamente. O equilíbrio da tomada de decisão. Qual é o percentual calórico? Qual é o percentual de carboidrato, de proteína, de eletrólito, de tudo que o inhame tem? Isso tem que ser colocado numa tabela, e aí você sempre perguntar assim, o diabético pode comer uma bala, um açucarado, uma cocada? Pode, mas ele vai adquirir ali um valor energético tão alto que ele talvez tivesse que ficar o dia todo sem comer nada para poder equilibrar. Então, alimentação para doenças como diabetes, hipertensão arterial, é orientação nutricional, pessoal. Não tem outro caminho. Não tem o achismo da internet. Não tem jeito. É um nutricionista. Logicamente, que eu vi que temos um colega nutricionista aqui no chat. Tem, Maria Madalena, ela está assistindo a live. É uma crítica que eu tenho, é que, logicamente, que ela provavelmente vai concordar comigo, é que as escolas da nutrição hoje, elas são pouco adaptadas à realidade tão plural dos pacientes. Então, eu vejo muito, não cabe dizer quem é nem nada, pacientes meus que vão à nutricionista do seu plano, cujo plano nutricional dela é quase que exato o mesmo, para os mesmos pacientes. Tudo bem que existe uma normativa do valor energético, aquela coisa toda, mas, caramba, o paciente fulano, de 85 anos, diabético, que pesa 60 quilos, ele tem um perfil nutricional diferente do outro. Ela vai saber do que eu estou falando. Existe uma coisa que o nutricionista faz, que o médico também pode fazer, é que o médico é preguiçoso para certas coisas, é a anamnese alimentar. Está travando. Paciente. Do que o cara come, quanto come, né? E aí dali você... Tá muito ruim, a internet está oscilando muito.
Voltou? Melhorou. Né? Você ouviu falar da anamnese alimentar. Ouvi. Até sobre isso é interessante que eu já fiz tudo para ter besteira para poder emagrecer. Então, não é o caso da nossa nutricionista, não. Ela faz um programa personificado de acordo com a pessoa, ela pergunta. Não, eu acabei de dizer. Maravilhosa, Provavelmente o que ela vai fazer é o que ela identifica também no consultório dela. A gente percebe. Isso. Mas eu já procurei esses médicos de emagrecimento, aí já fui, né, fazendo aqui a minha meia-culpa. Aí ele já vinha com aquela fórmula assim, que era a mesma para todo mundo que estava ali, e aí ele abria um papel assim, que era da dieta, e aquele papel era o mesmo que dava para todo mundo. Quer dizer, uma está mais gorda, uma está precisando de diminuir um certo número de calorias, outra está precisando mais, menos, era o mesmo papel para todo mundo. Resultado, na época me fez muito mal, fez muito, principalmente o remédio que misturava tudo, então, por aí a gente sabe que, como o senhor falou mesmo, tem que procurar fazer anamnese, procurar um serviço, assim, a especialidade, né, da nutricionista para ter essa orientação. Agora, a pergunta da Cristina, respirar esse gás carbônico a longo prazo pode deixar sequelas? Acho que ela ainda está perguntando sobre a máscara. Eu acho que deve ser. Não. É porque essas são máscaras. Elas não são, como é que se diz? São porosas, né? Isso, já tá, achou a palavra. Elas têm microporos, onde ali você pode, as micropartículas podem passear de dentro para, né? Tanto que o uso correto da máscara é que o que vem de fora não entra, mas o que está de dentro sai, né? É a tecnologia. Por isso que, aí quando você faz a de pano, ele diz para você pode usar no máximo 2 horas. É porque essa barreira imunológica ali, essa barreira para usar durante um determinado período. Acho que não, senão já teria caído por terra o uso disso. Eu acho que o que acontece é um incômodo que tem o uso da máscara, mas, como eu disse, infelizmente é lei. Eu acho que, no final, o que a gente precisa ter como lição é que vamos passar por isso, de uma forma ou de outra, até porque todos estaremos vacinados. E como é que nós vamos lidar com isso depois? O Covid não vai desaparecer da face da Terra, ele não vai sumir do Rio de Janeiro. Como nós vamos lidar com ele? Né? A gente provavelmente vai descobrir aquela camada da população em que a vacinação não foi totalmente 100% efetiva, mas aí vai usar máscara o resto da vida? Né? Não vamos voltar à nossa vida e o convívio social nunca... Ninguém nunca mais casa numa casa de festa, porque os donos de casa de festa estão tudo passando fome agora, coitado. Porque está tudo fechado. Então, como é que nós vamos voltar de forma gradual e progressiva? Acho que essa que é o mantra para a nossa final de live de hoje. O retorno, ele precisará acontecer. Ele precisa acontecer. E ele precisa ser organizado de forma gradual e progressiva. Né? Como vai fazer? Por exemplo, quer ver um exemplo? Todo mundo está postergando as suas casas de festa, as suas festas para frente. Né? Vai chegar um momento que a agenda da casa de festa não vai dar mais para ser sexta, sábado e domingo. Vai ter gente fazendo festa quinta, sexta, sábado e domingo. Daqui a pouco vai ter casamento terça-feira. Pode aguardar que no ano de 2022 vai ter gente casando terça-feira, porque é a data que tem. Né? Até organizar novamente essa agenda. Então, nós vamos precisar voltar de forma gradual. Por quê? Porque imagina uma banda que toca numa casa de festa segunda, terça, a exposição que ela vai estar para aquela quantidade toda de pessoas. Isso são coisas que precisam ser pensadas a posterior. O retorno precisa acontecer de forma gradual, mas progressiva. A gente estagnar, parar, voltar à conversa inicial da nossa live. O desenvolvimento de uma paranoia, uma neurose travando estabelecida. Isso é travando, muito doutor. A internet já está se despedindo da gente. Olha, doutor,
aqui eu só vou fazer aqui antes da gente se despedir, por isso eu também, se eu a gente já tinha combinado, já são 9h16. A Janete Fidelis, ela está perguntando se o senhor trabalha com plano de saúde, então nós vamos, é um aviso ao público, nós vamos colocar depois, acrescentar lá, né? Eu vou editar lá na live e vou colocar o telefone o doutor Tiago, ele atende na clínica Cuidar Você, na Rua Medina. Eu vou botar o telefone onde vocês podem pegar todas as informações, não é? Ou você quer responder ou é isso mesmo? Não. Esse tipo de encontro nosso aqui, ele é o doutor Tiago, não é o do Cuidar Você, não é o geriatra. Não, é porque ela gostou, depois, e acho que ela quer ser eu vi a atendida. pergunta dela, Depois, por uma Aí questão depois de eu vou botar o gentileza, telefone. você coloca lá na página de vocês, aonde pode me encontrar, né? Tem lá o telefone da clínica, o site da clínica, tá tudo lá direitinho, tá legal? Esse não é o objetivo da gente, tá longe de ser mas não fazer deixa de... Não, mas não deixa eu sei, de claro, ter uma dúvida, a pessoa quer, mas né? E temos vários... O nosso objetivo aqui é... Com certeza, mas assim, eu acho que a melhor coisa, hoje em dia as pessoas a gente está vivendo esse período conturbado de doença, então a pessoa quer um norte, assim, a pessoa saber, quando a pessoa conhece assim, um profissional indicado, que de todo jeito a medicina não é um sacerdócio, é uma profissão como outra qualquer, muito valorosa, que a gente precisa muito, ainda mais nesse tempo. E aqui a gente tem clientes seus, tem vários, né, na audiência. Ó, já tem gente, a Denise já está aqui me perguntando quando vai ter outra live. Acho que o doutor Tiago... não, pensei que ele travou. Ficou tão paradinho. Não, estamos prontos. É questão só de combinar direitinho, por causa da questão da hora, aquela coisa toda. Quem me conhece lá do consultório sabe que eu tenho um filho pequenininho, um filho de 11 meses, para a gente poder também curtir ele um pouquinho quando chega em casa, aquela coisa toda. Mas, assim, combinando direitinho, estamos prontos aí. Tá legal? Tá bom. Então, dá um sorriso para... e vocês não saiam, que a gente vai fazer a nossa oração final, só para a gente liberar o doutor Tiago. Tirei já desse cara. Obrigado, doutor. Uma boa noite. Muito obrigada pela participação. Nós vamos fazer a nossa oração final e, se Deus quiser, estaremos juntos de novo. Vai fazer a oração final. Então, vamos fazer a oração final da Nossa Senhora, Saúde dos Enfermos. Virgem Puríssima, que sois a saúde dos enfermos, o refúgio dos pecadores, a consoladora dos aflitos e a dispenseira de todas as graças na minha fraqueza e no meu desânimo. Apelo hoje para os tesouros da vossa misericórdia e bondade e atrevo-me a chamar-vos pelo nome doce de Mãe de Mãe. Sim, ó Mãe, atendei-me em minha enfermidade, dai-me a saúde do corpo, para que possa cumprir os meus deveres com ânimo e alegria, e com a mesma disposição sirva ao vosso Filho Jesus e agradeça a vós, saúde dos enfermos. Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Só vou dar um avisozinho aqui no final. No dia 28, dia 21, né? Eu já estou acabando com o mês. No dia 21, nós não teremos live. E no dia 28, nós vamos receber Paulo César Carneiro, que é um teólogo, coach católico. Ele vai falar sobre resiliência, vai falar sobre muita coisa importante aqui. Então, nossa próxima live, dia 28. Fiquem com Deus, obrigado por vocês terem participado. Obrigado a vocês por terem participado, espero que tenham gostado, tenham tirado sanado as dúvidas, né? A meta foi isso mesmo, sanar as nossas dúvidas, já que a gente passa um momento muito difícil, né? Vamos rezar para que isso tudo passe o mais rápido possível. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, gente. Até breve. Tchau. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite.